Bom, pessoal, bom dia para todos vocês. Vamos acordar todo mundo aí, pessoal de cabeça para baixo, parece que estão desanimados. E não é, esse clima tem que ser para cima. Então vamos começar. Isso, agora melhorou. Agora melhorou. Acordar. Eu tenho que iniciar minhas palavras de uma maneira assim muito feliz, porque temos da presidência dessa comissão, ela que tem sido extraordinária, batalhadora para essa proposta de assegurar, aliás, lei já aprovada, para assegurar piso para a enfermagem em todo o território brasileiro, seja para as enfermeiras e enfermeiros, seja para os técnicos, seja para os auxiliares, enfim. Então, essa matéria já estava aprovada e ela fez um trabalho muito grande e, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal acabou interpretando que seria necessário identificar a fonte de recursos. Eu nunca, até porque é a PEC, que disciplina que qualquer aumento de despesa tem que obrigatoriamente ter fonte de recursos, ainda não está promulgada. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas ela não foi promulgada enquanto a gente decide essa questão aqui da enfermagem, e talvez era importante que todo mundo pudesse propagar isso aí, porque essa exigência ela ainda não está no trato constitucional brasileiro. Isso é importante saber. Aliás, designada para relatar essa matéria, essa também deputada, que agora, pelo que a Carmen Zanotto me falou, não é mais farmacêutica, é enfermeira. É enfermeira também. Essa grande deputada Alice Portugal, que tem feito, aliás, tem feito aqui um trabalho muito forte, vocês vão ver o primor de relatoria que ela tem esboçado para que esta casa possa votar, enfim, e a gente possa dar tranquilidade também ao Senado na sua votação, e ao deputado Rui Carneiro, como nosso primeiro vice-presidente, que todo dia ele me liga. Não é negócio de um dia sim, é um dia sim e 8 também, tá certo? É só para vocês terem a preocupação com que ele tem tratado essa questão. Agora, eu vou logo aqui fazer uma levezinha crítica à categoria. Não tem mobilização no Senado. Não tem de vocês. Fica a gente que vai e volta, fala com o presidente Rodrigo, volta. Estamos precisando de vocês para a categoria da enfermagem fazer uma mobilização no Senado Federal, fazer na Câmara também. Apesar de que na Câmara a gente está mais, né, deputada Carmen, Alice? Estamos mais unidos aqui no processo, né, imbuídos ali do mesmo propósito. O presidente Arthur Lira também tem sido um parceiro importante para que isso aconteça. Então, mas o Senado, a categoria, não tem trabalhado de maneira mais enfática para poder, e eu pondero a vocês, peço a vocês que nos ajudem, portanto, nessa mobilização lá. Mas vamos lá, já falei demais, só tenho 15 minutos, vamos correr, porque são 4 pontos específicos, vocês já conhecem todos os 4 pontos. O primeiro deles é que essa PEC não trata de receita, chegando aqui o líder do PDT na União, líder do PDT, deputado André Figueiredo, que é o autor da emenda constitucional 390, que é o esteio, o alicerce para a qual a PEC 27 foi apensada, né, na proposta, evitando, assim, a ida à Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, queimamos esse prazo aí de 10 dias que teríamos que ter lá, ou 5, ou 6, ninguém sabe como é que seria esse trâmite lá, e a gente já agradece também ao deputado André Figueiredo por essa ideia, né, que nos foi colocada. Mas vamos lá. Quais são os 4 pontos que precisam ser dominados por toda a enfermagem, para não deixar senador ou deputado fazer contra-argumentação? Primeira delas é que ela não mexe na arrecadação tributária da União. Ninguém mexe em imposto de renda, ninguém mexe. Deputado Leônidas Cristino, que também tem um irmão que é extraordinário, neurocirurgião lá no meu estado, é brilhante, competente, e ele gosta da categoria também. Deixar aqui o meu abraço para ele que vem prestigiar essa sessão. A deputada Jandira Fegali, ela já está na luta com a gente. Todo dia, toda hora, e que bom ela que ela está aqui. Mas vamos lá. Não mexe, primeiro ponto, antes que alguém do governo diga, não, isso é assado, se bem que eles pararam de falar. Não há nenhuma mexida na estrutura da receita tributária da União. A União está com o déficit primário, tu ainda vem me tirar receita do imposto de renda, tu ainda vem me tirar a receita do IPI. Então, esse argumento ele está eliminado pela PEC 27,
na medida em que o que nós estamos buscando é o excedente, é o resultado positivo, diga, meu líder, deputado André, é o superávit dos fundos federais. Você já sabe o que é um fundo, de tanto eu falar. O fundo é aquela despesa que é criada, que onde você cria uma taxa, você cria um imposto, para poder dar uma destinação específica. É uma despesa específica. Você não pode usar aquela receita para outra destinação. Então, a emenda constitucional, ela tem esse poder, por isso que é uma emenda constitucional, ela tem o poder de desvincular todas essas receitas e apropriar em uma outra despesa, que neste caso é o pagamento do piso da enfermagem em todo o território brasileiro. É importante que todos vocês dominem, né, essa questão, para não deixar que outros venham a fazer comentários que não são adequados, tecnicamente plausíveis, para que qualquer contraponto, né, venha a surgir em relação desse comentário. Segundo ponto, a enfermagem ficava muito preocupada que esse dinheiro ia entrar nos fundos estaduais de saúde, nos fundos municipais de saúde, e ninguém ia saber qual era o montante. Atenção, enfermagem, a PEC, ela obriga o governo federal, meu caro deputado Jossola, que ele vem aqui acompanhando com a gente, já fizemos 2 reuniões no gabinete da relatora, a deputada Alice Portugal, está muito envolvida com esse processo e nós agradecemos publicamente pela dedicação que tem feito, inclusive junto ao grupo, né, de transição lá da saúde, tem sido também importante para que o curso dessa matéria possa fluir com muito mais facilidade. Então, preocupação 2 era de que ela não teria, isso ia entrar no bolo dos fundos de saúde, e aí ninguém ia saber se o dinheiro era do piso, não era do piso. Então, a União está sendo obrigada a criar uma dotação específica para dizer, estou transferindo 15 milhões para pagar a enfermagem no estado de Pernambuco. Ou então estou destinando 6 milhões para o pagamento da enfermagem lá do seu querido Recife. Então, há uma obrigatoriedade, Paraíba, desculpa, há uma obrigatoriedade. Rapaz, não, olha, ninguém pode errar disso aí não, né? Se bem que Pernambuco e Ceará já estamos totalmente tranquilos e tudo mais. Não, Rui? Estamos tranquilos. Não, tá de boa. Que é isso? Tá de boa. Mas, enfim, então vai ter uma dotação, deputado Rui. Ela será gasta exclusivamente com essa finalidade. Então, se exaure toda essa preocupação de que esse dinheiro pudesse ser usado, deputada Alice, para outra finalidade, deputada Carmen, para outra finalidade que não essa de pagar efetivamente o piso da enfermagem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é a preocupação dos prefeitos, porque isso vai ter, deputada Jandira, um aumento de gasto de pessoal, e eles estavam com medo que impactasse o gasto de pessoal sobre receita corrente líquida, que é um dos itens que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, obriga, né, que estados, municípios e a União tenham um limite lá de gastos, e eles estavam muito preocupados, né, com essa questão. O deputado Leônidas Cristino, que negócio de percentual ele gosta também, viu, Rui? É muito bom, né? Mas, enfim, lá nós damos o seguinte tratamento. É importante que vocês dominem também. Lá a gente disciplina que no primeiro ano, após a publicação da PEC, você vai registrar 0 de aumento. Portanto, não há nenhum impacto nesse adicional, nesse acréscimo de despesa de pessoal para o pagamento do piso da enfermagem. 0. No segundo ano, você apropria 10%. E nos anos subsequentes, você vai apropriando 10%. Portanto, os municípios e os estados vão ter 11 anos para poder apropriar 100% o adicional de despesa que está sendo colocado nesta lei que foi aprovada, na lei que estabelece o piso da enfermagem. Portanto, esse ponto também, que era outro ponto de dificuldade, havia uma pressão política dos prefeitos, vocês lembram disso? Havia uma pressão política deles,
Então, nós estamos destinando, disciplinando a maneira como esse gasto de pessoal ele vai ser apropriado e não venha a comprometer os índices estabelecidos pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a LRF, que estabelece, entre outros indicadores, o gasto de pessoal sobre receita corrente líquida. Esse é outro ponto muito importante que todo mundo tem que dominar, para não encontrar lá contrapontos. O quarto ponto, esse eu vou pedir atenção a vocês. Vou pedir atenção porque, quando eu estive conversando, inclusive, com o Ministério da Economia, eles disseram assim: olha, deputado Mauro, essa sua emenda é um pouco diferente, né? Não mexe na nossa receita e tudo mais, eu já me achando, né? Me achando e tudo mais e tal, mas tem um problema. Tem um problema? Qual é o problema? É porque essa despesa, apesar de não ser uma despesa que vai ser paga com fonte da receita tributária, nós vamos considerá-la como despesa primária. E em sendo despesa primária, ela vai para o teto. Portanto, isso vai gerar problemas e tudo mais. Mas como assim, fulano de tal, secretário preeminente do Ministério da Economia, depois que eu tinha falado com o ministro Paulo Guedes, mas como não estou entendendo, vai ser considerado, mas rapaz, 10 bilhões, em cima de 1 trilhão e 800, isso sai na... Não pode, isso não faz sentido, nós estamos muito apertados e tudo mais, e confusão vai, confusão vem. Eu já tinha me preparado para esse debate, porque eu sei, e vocês sabem, que o aporte ao Fundeb, ao Fundo da Educação, para quem não é da área, a União aportava 10% do Fundeb, e agora até 2026 vai aportar até 22% do tamanho do fundo, tá certo? Esse aporte, quando era 10%, era 15 bilhões. 10% de 150, porque o Fundeb, no Brasil inteiro, importava 150 bilhões de reais, a União aportava 10 bilhões para lá. Essa despesa de aporte ao Fundeb, já no teto do gasto, em 2016, que é a emenda constitucional de número 95, já naquela época, o aporte ao Fundeb, portanto, o aporte para a educação, já foi feito fora do teto. E eu, me preparando para o debate, está lá na nossa PEC dizendo que o aporte ao Fundenf, também a saúde terá que ter o mesmo tratamento que deve ter a educação. Saúde não é uma despesa inferior à educação. Não faz sentido. Não, mas deputado, ali foi uma pressão política de 2016, que a gente acabou tendo que ceder. Que é pré... Bom, então vamos colocar 1.000 enfermeiros aqui no prédio aqui do Ministério da Economia, para saber se esse negócio... Se a pressão, deputada Carmen, é política, eu sei que a senhora é forte. Dá para colocar umas 2.000 ali na frente e tudo mais. E aí, aí eu anunciei, pois olha, eu estou dando o mesmo tratamento que é dado ao Fundeb, nós estamos dando o mesmo tratamento que será dado ao Fundenf. Portanto, não há o que se falar em qualquer absurdo. Primeiro, eu já acho estranho ela ir para o primário sem ser oriundo de receita tributária, porque lá eles querem qualificar tudo como sendo despesa primária, deputado André. Não interessa de onde seja, tudo para eles representa despesa primária. E aí a solução encontrada, a deputada Flávia, também nossa colega aqui do estado vizinho do Goiás, também aqui conosco, muito obrigado aí pela sua presença, enfim. E aí, dessa forma, eu ainda tenho mais 2 qualificações lá na emenda, mas essas 4 são as 4 mais relevantes que a enfermagem brasileira tem que estar preparada para fazer o contraponto em qualquer hora do debate, em qualquer momento, fora do Congresso, com os deputados, com os senadores, porque já, quinta-feira, nós poderemos estar votando isso no Senado. Tem que ter, se a gente souber trabalhar e tudo mais e tal, temos que fazer um trabalho para... E a deputada Carmen depois vai orientar a todos vocês como é que vai ser o rito processual regimental da casa. Eu já vou terminar, já agradeço o aviso. Mas, enfim, então, vamos manter aqui essa mobilização, vamos compreender hoje qual é a dificuldade que ainda existe para a gente poder explicar melhor para vocês todos saírem daqui com a explicação correta e vencer essa luta. Agora, gente, tem muito
sítio de enfermagem, mas sim muito desesperançado. Ah, meu Deus, isso não vai acontecer. Pelo amor de Deus, tem que levantar esse negócio, as mensagens. Está no fim, nós vamos aprovar, nós estamos mobilizados. Enfim, tem que ter um negócio diferente. Acabar com essa lenga-lenga de desesperança. Mais longe vocês já estiveram. Quantos anos vocês estão aí trabalhando com esse negócio e tudo mais e tal? Então, a hora é realmente fazer isso construir. Então, eu termino minhas palavras, já agradeço aqui a sessão dos 15 minutos e eu devolvo, portanto, a palavra à presidente e deputada Carmen Zanotto.